Hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma das meditações mais poderosas e atemporais da literatura antiga sobre a condição humana. É uma passagem tirada direto do livro de Jó, e ela explora a profundidade da angústia, da esperança e, claro, do desespero humano através das palavras dele. Nossa, e que começo, hein? Essa primeira linha já, de cara, estabelece o tom universal e sombrio de toda a passagem. É uma declaração com a qual, de uma forma ou de outra, todo mundo consegue se conectar. Uma vida curta e cheia de turbulência. Certo. Então, vamos começar a desdobrar isso. A primeira parte da narrativa foca exatamente nisso, na queixa inicial de Jó sobre como a nossa existência é frágil e, no fim das contas, muito breve. E o mais interessante aqui são as metáforas que Jó usa. A vida é como uma flor, que brota linda e logo depois murcha. E também é como uma sombra, que simplesmente foge e desaparece. Mas não é só sobre a vida ser curta, sabe? Tem um sentimento forte de destino, de que nossos dias já estão contados e existe um limite, uma fronteira que ninguém, absolutamente ninguém, pode cruzar. E diante dessa realidade tão dura, o que Jó pede? Apenas um momento de paz. Ele não está pedindo para tudo acabar, mas sim por um alívio, um descanso, como um trabalhador que finalmente chega no fim do dia e pode relaxar. É um apelo super simples por um instante de tranquilidade no meio de tanta inquietação. Agora a argumentação dele fica ainda mais profunda. A seguir, Jó nos apresenta um contraste que só intensifica o seu desespero. A diferença gritante entre a renovação que a gente vê na natureza e a finalidade, a finalidade absoluta da morte humana. E olha só que contraste poderoso. Para uma árvore, mesmo que ela seja cortada, ainda existe esperança. Ao simples cheiro das águas, como diz o texto, ela pode brotar de novo. Mas e para uma pessoa? A morte é o fim. É ficar prostrado. A pessoa se deita e, ao contrário da árvore, não se levanta mais. E essa comparação torna a morte humana ainda mais trágica na visão de Jó. E é aqui que acontece uma virada emocional no capítulo. Depois de expressar tanto desespero, Jó ousa imaginar uma alternativa. Uma alternativa para o esquecimento total. Esse desejo de Jó é fascinante. Ele não pede o fim de tudo, ele pede um abrigo temporário na sepultura, um lugar para se esconder da dor até que essa ira passe. E com uma esperança, a esperança de ser lembrado mais tarde. Não é um desejo de aniquilação, mas sim de preservação. E então, chegamos ao ponto crucial. Jó faz a pergunta que está no centro de toda a passagem, uma questão que ecoa através dos séculos. Se alguém morre, voltará a viver? Vamos deixar essa pergunta no ar por um momento, porque ela é o coração do lamento e da busca dele. Por um breve instante, ele se permite ter esperança. Ele imagina um cenário onde esperaria com paciência por uma mudança. Nessa visão, seu criador o chamaria de volta, sentiria falta da obra de suas mãos e o relacionamento deles seria restaurado. É um momento de uma ternura profunda no meio de tanta dor. Mas essa frágil esperança é imediatamente esmagada. A mudança de tom é drástica. Jó volta para sua percepção de uma realidade indiferente, implacável, que destrói qualquer vislumbre de otimismo. E veja as imagens poderosas da natureza que ele usa para ilustrar isso. A montanha que desmorona, a água que desgasta a pedra, são forças lentas, inevitáveis e que não dá para parar. Para Jó, é exatamente assim que a esperança humana é destruída, de forma gradual, mas absoluta. A sensação aqui é de ser completamente dominado por uma força implacável. Essa força prevalece, muda a aparência da pessoa, talvez o rosto marcado pela morte, e simplesmente a despede, a manda embora para sempre. E isso tudo nos leva à conclusão sombria e final do capítulo, que se concentra na solidão definitiva do indivíduo, tanto na dor quanto na morte. A separação aqui é total, absoluta. A vida continua, mas quem morreu não faz mais parte dela. E o detalhe de não saber o destino dos próprios filhos, se eles estão sendo honrados ou humilhados, é particularmente comovente. Destaca um isolamento total. E aqui está a frase final, poderosa e desoladora. No fim das contas, o sofrimento é uma experiência intensamente pessoal, isolada. A dor é sentida apenas no próprio corpo e o lamento é só por si mesmo. É o auge da solidão. E assim a gente termina com essa reflexão.
O Lamento de Jó, escrito há milênios, fala de uma dor que é intensamente solitária. No entanto, a busca desesperada dele por um sentido, a pergunta dele sobre a vida após a morte, isso se conecta diretamente com as nossas próprias inquietações, não é? Se a dor nos isola, talvez seja a busca por esperança aquilo que nos une. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos discursos mais poderosos e até implacáveis da Bíblia. Vamos dar uma olhada no argumento de Elifaz, lá no capítulo 15 do livro de Jó, mas não como um sermão, e sim como se fosse um tribunal, com Elifaz no papel de um promotor bem duro contra o Jó. Para começar, vamos direto ao ponto. Elifaz não aparece para consolar, não. Ele chega para acusar. E esse versículo, logo de cara, já define o tom de tudo que ele vai dizer. Não é uma conversa amigável, é quase uma intimação. E a acusação principal é que as próprias palavras do Jó seriam a prova do crime dele. Então, essa primeira parte do discurso do Elifaz funciona direitinho como a declaração de abertura de um promotor, sabe? O objetivo ali não é nem tentar entender o sofrimento do Jó, mas sim detonar completamente a defesa dele desde o comecinho. É interessante notar a tática dele. Elifaz não fala da dor de Jó, da perda dos filhos, da saúde, nada disso. Ele ataca a maneira como Jó expressa essa dor. Ele basicamente diz que as palavras de Jó são inúteis, sem conteúdo, puro vento. E aqui está o centro da briga. Para Elifaz, os lamentos do Jó não são só um jeito de botar a dor para fora, não. São um ataque direto à fé. Ele argumenta que, ao reclamar, Jó estaria minando a própria devoção a Deus. Isso cria uma tensão enorme que vai percorrer todo o argumento. Vamos em frente. Depois de desqualificar o que Jó falou, Elifaz agora parte para uma espécie de interrogatório. Ele vai usar uma série de perguntas retóricas, uma atrás da outra, para tentar minar a credibilidade de Jó e fazer ele parecer arrogante. A primeira pergunta é um golpe direto na experiência do Jó. Elifaz está basicamente perguntando: escuta, quem é você para falar com essa certeza toda? Você por acaso estava aqui quando o mundo foi criado? Ele quer passar a ideia de que a visão do Jó é limitada, sabe? Sem o peso da história. E aqui o ataque fica mais pesado. A acusação agora é de presunção, quase como se Jó se achasse divino. Elifaz insinua que Jó está agindo como se tivesse um acesso VIP ao segredo de Deus, como se só ele tivesse ouvido o conselho divino e guardado toda a sabedoria para si. E essa última pergunta fecha o interrogatório com chave de ouro. Elifaz se coloca junto com os amigos dele, que incluem homens idosos e de cabelos brancos, como os verdadeiros donos da sabedoria. O recado é bem claro: a sabedoria está com a gente, e não com você, Jó. Bom, agora Elifaz vai apresentar o pilar do caso dele, o principal argumento teológico. A gente pode encarar isso como a lei universal em que toda a acusação dele se baseia. Essa é a pergunta central, e ela já vem com uma condenação embutida. É uma pergunta retórica que, para o Elifaz, a resposta é óbvia. Ele estabelece uma premissa que não deixa nenhuma brecha para a inocência humana. Quer dizer, se ninguém pode ser puro, então a alegação de justiça do Jó é, por lógica, falsa. A lógica do Elifaz é brutalmente clara. Se nem os seres celestiais, os santos de Deus, são perfeitos aos olhos dele, imagine então a humanidade, que seria infinitamente menor e mais falha. Ele descreve o ser humano como corrupto, alguém que bebe a maldade como se fosse água. Isso torna a ideia de inocência de Jó não só errada, mas absurda. Chegamos então na parte final do discurso, que é tipo o argumento de encerramento do promotor. É uma descrição bem viva, bem assustadora, feita para mostrar o que acontece com quem peca, o destino que estaria garantido. O ponto aqui é muito sutil. Elifaz não fala o nome de Jó, mas cada detalhe desse retrato do ímpio parece um espelho da situação que Jó está vivendo. É uma projeção, sabe? Ele constrói essa imagem terrível para forçar Jó a se enxergar nela. Essa imagem aqui mostra bem o retrato avassalador que Elifaz pinta. Não é um problema isolado. É uma vida inteira de tormento. Medo o tempo todo, instabilidade, angústia e uma ruína que parece inevitável. Cada ponto desse é mais uma pincelada num quadro bem sombrio e sem esperança. No fim das contas, a visão de mundo de Elifaz é de uma causa e efeito bem simples e direta. A causa de todo esse sofrimento, desafiar a Deus. O efeito, uma vida de miséria e um fim desolador. Não tem meio termo, não tem outra explicação. E com isso, o caso está encerrado. Para Elifaz, o universo é um sistema
previsível. A equação é simples. Quem é justo recebe bênçãos, quem peca sofre. Já que Jó está sofrendo tanto, ele tem que ser, por uma questão de lógica, um pecador. Não existe outra possibilidade nesse mundo que ele descreve. O argumento de Elifaz é muito coeso, muito bem estruturado. Ele oferece um mundo com ordem, com consequências claras, uma visão que, de certa forma, a gente vê por aí a tregoja. Mas essa análise toda nos deixa com um grande dilema do livro de Jó. E se o sofrimento não for prova de pecado? O que acontece quando a vida real, a experiência de uma pessoa que sofre sem ter culpa, quebra completamente esse sistema de regras? E aqui, a dor não é nada silenciosa. Ela se transforma numa acusação, sabe? Uma acusação furiosa e um clamor desesperado por uma justiça que, para ele, parece ter sumido do mapa. Vamos começar com essa pergunta que é bem forte. E se o consolo virasse tormento? Imagina a sua situação. Buscar alívio e encontrar apenas mais dor. Palavras que deveriam curar, mas que, na verdade, só aprofundou a ferida. Pois é exatamente nesse lugar, nesse território de desespero, que Jó começa o discurso dele. E o primeiro alvo da angústia de Jó não é Deus, o que é surpreendente. Na verdade, é uma repreensão cortante, direta, aos próprios amigos. Aqueles que vieram para consolar, mas que, na visão dele, falharam e falharam feio. Essa frase aqui resume toda a frustração dele. Ele os chama, basicamente, de consoladores inúteis. Para o Jó, as palavras deles não são um alívio, um bálsamo, são um tormento a mais. É a amizade se transformando no seu completo oposto. Aqui a gente percebe a desconexão total. É um abismo, né? De um lado, estão os amigos oferecendo o que eles acreditam ser sabedoria, ser consolo. Do outro, a realidade nua e crua do Jó. Palavras que soam vazias, que só aumentam o peso de um sofrimento que, francamente, já era insuportável. E aqui Jó basicamente os confronta, né? Ele diz, olha, é muito fácil dar conselho e julgar quando não se está na pele de quem sofre. Ele os acusa de uma empatia superficial, sabe? De quem fala sobre a tempestade, mas está bem seguro lá no porto. E é nesse ponto que a narrativa dá uma virada. E que virada chocante. Joe para de falar com os amigos e vira a atenção dele para o céu, mas não com uma prece. Ele se vira com uma acusação direta, furiosa, contra o próprio Deus. A linguagem aqui é brutal. Jó descreve Deus não como uma figura de pai, mas como um predador selvagem, que o persegue e, olha só, range os dentes contra ele, cheio de fúria. A imagem é de uma violência pura, primal. E a acusação só piora. A imagem vai de um animal selvagem para um agressor pessoal direto. Jó descreve um ataque físico. Pegou-me pelo pescoço. Ele está pintando um quadro terrível da sua paz sendo violentamente estilhaçada por uma força que ele nem consegue entender. Então, chegamos ao ponto crucial. Na visão de Jó, ele foi desumanizado. Ele não é mais uma pessoa. Ele é simplesmente um alvo para a fúria de um guerreiro divino. É a metáfora final e a mais terrível do seu tormento. Agora a acusação sai do campo, digamos, teológico e se torna terrivelmente física. Como é que esse sofrimento se manifesta no corpo de Jó? Ele nos dá um retrato visceral da sua própria degradação. A devastação é completa. O corpo de Jó vira a prova viva da sua agonia. A pele enrugada, a magreza que o consome, o rosto todo vermelho de um choro que não para. Aquela dor que era abstrata se torna inegavelmente real, visível. E aqui, gente, está o coração do argumento de Jó. No meio de todo esse castigo, ele bate o pé e clama pela sua inocência. Ele afirma com todas as letras que não fez nada para merecer aquilo. O sofrimento dele é imenso, mas a consciência está limpa. E é isso que torna a injustiça ainda mais insuportável. E agora, no auge do desespero, depois de acusar os amigos e o próprio Deus, Jó faz uma jogada inesperada e, sinceramente, genial. Ele apela para uma última instância. Completamente só, traído pelos amigos, atacado por Deus, Jó não tem mais a quem recorrer aqui na terra. A única saída dele é olhar para cima. Mas não do jeito que a gente poderia esperar. Esse conceito é fundamental. Jó apela por uma testemunha no céu. É quase uma manobra de tribunal, sabe? Se Deus é o promotor e o juiz que o está atacando, Jó exige um advogado de defesa celestial, alguém que possa intervir e provar a sua inocência. Esse momento
é de uma solidão profunda. Ele ignora a zombaria dos humanos ao seu redor e leva o caso dele direto para o tribunal divino, com as lágrimas sendo sua única oferta. É um ato de fé e de desafio, tudo ao mesmo tempo. E este é o seu clamor final neste capítulo, um apelo poético, assombroso. Ele pede que a própria terra se recuse a esconder a prova da injustiça que foi cometida contra ele. É um grito para que a sua dor e a sua inocência nunca, jamais sejam esquecidas. E é assim que o lamento de Jó nos deixa com essa pergunta, uma pergunta que atravessa os séculos e que nos confronta diretamente. Quando a justiça aqui na terra falha, quando todas as portas se fecham, para onde afinal a